Esta mansão já foi cenário de Bridgerton, Downton Abbey e de vários filmes de época. Mas existe uma história que quase ninguém conhece. A família, que era dona da casa e viveu por aqui por mais de 600 anos, perdeu tudo. Nós somos as irmãs viajantes, Amy e Lo, e nós contamos as histórias nos locais onde elas aconteceram. E hoje nós estamos em Rest Park. Atingiu o topo mais alto. E os convidados, eles adoravam caminhar aqui pelos jardins, né? Também quem não gostaria, né? Saiu de Londres, fugiu e veio para onde? Veio para cá, para o interior da Inglaterra. E quem reconhece essa escadaria? Sim, estava em Bridgerton. Ou seja, tudo em casa de milionário da época. Eles queriam o quê? Impressionar, dizer, eu tenho mais dinheiro que você. E claro que essa mansão aqui ganhou notoriedade. Por quê? Pelos filmes, pelas séries, né? E a que vocês mais conhecem, que mais pedem aqui no canal. E o melhor, é uma das propriedades mais bonitas da Inglaterra e quase ninguém conhece. A família Grey aparece nos registros dessa casa, da terra deste local, desde o século XIII. Mas foi no século XV que Edmund Grey ele recebeu o título de Conde de Kent pelo rei Eduardo IV. E foi aí que a família Grey atingiu o topo mais alto da aristocracia. Foi ali que eles conseguiram mais poder, mais dinheiro e também eles tinham que impressionar ainda mais. Mas, no século XVIII, a única mulher, a Jemima, a Lady Grey, ela herdou a propriedade. Ela era neta do Duque de Kent, mas, infelizmente, mulher naquela época não podia herdar títulos, mas ela podia herdar a propriedade. Claro que isso foi feito com um acordo, com um contrato muito bem estabelecido para que ela pudesse herdar a propriedade. E ela não só herdou a propriedade, como ela administrou muito bem a propriedade. Ela colocou várias esculturas, como vocês podem ver aqui atrás de mim, arte no jardim. Ela gostava muito do jardim e ela também trazia muitos políticos aqui para essa casa, como sempre a aristocracia, trazendo políticos, fazendo festas, reuniões, mas eram reuniões muito mais intelectuais do que essas festas que vocês veem por aí, que é onde os aristocratas estão perdendo a linha. Não. Era para ler, era para conversar assuntos sérios. Mas depois, a filha dela, Amabel, herdou a propriedade e continuou nessa pegada política. Dizem que ela seria uma excelente política porque ela entendia de tudo, ela era muito esperta e continuou esse legado de fazer reuniões políticas. Ela escrevia diários, livros, falava sobre política naquela época, mas infelizmente Amabel não teve filhos. Então, quando ela faleceu, a propriedade tinha que ir para alguém. Foi para quem? Foi para o sobrinho dela, o Thomas de Grey. E é graças ao Thomas que nós temos essa mansão, porque ele chegou aqui, olhou a mansão e falou: é cafona, vou colocar tudo no chão, e demoliu a casa. Esta mansão atrás de mim, ela não é medieval, ela é nova. Porque quando Thomas veio para cá, ele demoliu a original e construiu essa aqui num estilo francês. Repare no telhado, ele é típico da França. Repare nessas janelas elegantes, grandes, típico francês. Porque ele achava que naquela época a França era chique. Então ele queria trazer a França para onde? Aqui para a Inglaterra, aqui para o interior da Inglaterra. Nesse momento você que acompanha as Irmãs Viajantes vai falar: nossa, mas a gente já viu um château
chateau francês no interior da Inglaterra, que é Waddesdon Manor. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir porque é muito bonito e que a casa tem um estilo francês, parece realmente um chateau, mas aí é que tá. Esta casa aqui foi construída primeiro. 40 anos depois, a Waddesdon Manor foi construída. E não é que lá o Barão Ferdinand copiou aqui. Não, ele não copiou o coleguinha, porque lá o barão vinha do Vale do Loire, ele cresceu no Vale do Loire e ele queria fazer um chateau. Aqui foi a ideia de Thomas mesmo, trazer a França, trazer a elegância da França, muito antes que Waddesdon Manor. Esta mansão foi feita em 1834 e foi utilizado o estilo Louis XV. Infelizmente, dentro da casa você não vai encontrar a mobília original, já não tem nada. A única parte original que tem é a biblioteca, mas ao longo do tempo, a família foi mudando de geração. Durante a Primeira Guerra Mundial, o dono da casa faleceu na guerra. Então, a irmã dele herdou a casa. E aí, o que ela fez? Muitas dessas mansões, naquela época da Primeira Guerra Mundial, eles abriam e faziam um hospital. Então, aqui se transformou em um hospital, atendendo todos os soldados, todas as pessoas feridas da Primeira Guerra Mundial. E claro que para manter uma mansão dessa custa dinheiro. E a família foi entrando num certo declínio, com todas as taxas que o governo estava colocando sobre herança, com todos os tributos, a família já não tinha mais condições. E em 1917, a casa foi vendida. Não só a casa, mas leiloaram todos os móveis, os pertences, tudo para conseguir dinheiro. E em 1917 a casa foi vendida e durante a Segunda Guerra Mundial, claro que eu tinha que trazer assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial, essa mansão aqui se transformou em quê? Em escritório, isso mesmo, uma seguradora lá de Londres, ela tinha um escritório lá no The City of London e como eu já contei aqui para vocês muitas vezes, durante a Segunda Guerra Mundial existia Blitz. Para não ser atingida pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, eles transferiram o headquarters dele para cá, para essa mansão. E essa mansão se tornou um escritório. E isso eu já falei para vocês, já contei muitas vezes aqui nos vídeos, que durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente saiu de Londres, fugiu e veio para onde? Veio para cá, para o interior da Inglaterra. Não só empresas, mas como famílias, porque aqui era mais seguro. Os bombardeios não atingiam o interior. Claro que tinha bombardeios em algumas cidades, mas eram cidades estratégicas, específicas. Enfim, e em 2006, finalmente a mansão foi doada à instituição English Heritage. E é essa instituição que administra até hoje essa mansão e eles fizeram uma grande reforma e ainda estão fazendo reforma para manter e tentar voltar ao estilo original para que você possa vir aqui e visitar. Agora, por que não a National Trust? Também é uma outra instituição que administra lugares daqui do Reino Unido. Essas duas instituições, elas são grandes guardiãs do patrimônio inglês. A diferença é que o National Trust costuma cuidar de casas, jardins e paisagens históricas. Já a English Heritage preserva alguns dos monumentos mais importantes da Inglaterra, como por exemplo Stonehenge, que a gente já foi lá. E se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Então, muitos castelos medievais e a propriedade aqui de Rest Park é administrado pelo English Heritage. Então, se você for membro do English Heritage, você também pode visitar aqui gratuitamente. Mas se você não for membro, você precisa comprar um bilhete para visitar a casa. Nós compramos o nosso bilhete aqui na hora, sem estresse. E claro, nós usamos o nosso cartão da Nomad para comprar os bilhetes. E a Nomad, como vocês sabem, é uma conta internacional que funciona tanto no Reino Unido quanto na Europa e não tem taxa de abertura e nem manutenção mensal. E agora tem saldo em euro, além do dólar. E é perfeito para quem está viajando aqui pela Europa. Baixe o app da Nomad agora e use o nosso cupom MLOW e ganhe até $20 de cashback na sua primeira transação. O link está na descrição e o QR Code aqui na tela.
E quem reconhece essa escadaria? Sim, estava em Bridgerton. Era o interior da casa. Quem viu a segunda temporada vai reconhecer essa escadaria. A gente acabou de ser mostraram pra gente o quarto onde fica o papel de parede chinês, que naquela época isso era um luxo só. E esse papel é de 1792 e, na verdade, o dono da casa ele trouxe esse papel original da antiga casa dele e ele colocou aqui nesse quarto, que é um quarto de hóspede. Imagina, um quarto maravilhoso de hóspede. E durante a Primeira Guerra Mundial, esse quarto virou uma enfermaria. Então, algum paciente doente, ele foi lá e desenhou no chinês um bigode. Deveria estar sem ter o que fazer. E depois, ali, quando virou aqui um escritório, era uma sala de contabilidade. E como faz para chegar até aqui? Rest Park fica localizado em Silsoe, no condado de Bedfordshire. Se você vier de carro, ele fica a 1 hora de Londres e a 1 hora e meia de trem. A estação mais próxima é Flitwick e de lá você precisa pegar um táxi ou um ônibus. É viável, gente, não é porta com porta, mas você faz um esforçozinho, mas aqui é muito bonito, vale a pena. Todos os detalhes estarão no nosso site. Para quem vem de carro, tem estacionamento gratuito aqui. A infraestrutura da casa é muito boa, tem um café, tem lojinha de livros, tem o gift shop para vocês que gostam. Os funcionários, como sempre, muito simpáticos. O jardim é belíssimo, muito bem cuidado. Enfim, é uma visita muito agradável. Tem guia gratuito, sempre está tendo um tour e eles perguntam se você quer participar. E o jardim, gente, ele é enorme. Tem gente que fica só por aqui pelo jardim. Já as crianças estão aqui brincando, estão fazendo piquenique. E aqui no jardim você vai ver muito a cara da Jemima, porque foi ela que colocou todas essas obras aqui no jardim. A Jemima, ela transformou esta mansão em um ponto de encontro da aristocracia intelectual inglesa do século XVIII. E os convidados, eles adoravam caminhar aqui pelos jardins, né? Também quem não gostaria, né? E o que a Jemima mais gostava aqui neste jardim está aqui atrás de mim, que é um altar de uma religião de mistérios do Império Romano. Ela queria que parecesse uma peça greco-romana autêntica. E as pessoas acreditavam, tá? As pessoas acreditavam, né? Porque ela tinha dinheiro, ela tinha cacife para realmente trazer uma peça original. Então ela falava, é original? As pessoas, claro, óbvio, claro que é original. Ninguém duvidava dela. Essa casa, pra mim, eu sempre comparo, gente, com a da Mr. Darcy, porque é a minha favorita do coração. Mas esse lago aqui na frente dá uma, assim, não lembra, tá? Lembra o estilo, mas a minha top 1 ainda é a mansão do Mr. Darcy. Se você não assistiu esse vídeo, gente, a gente vai deixar aqui pra vocês assistirem. Vão lá, assistam e depois me digam aqui nos comentários, tá? Aliás, assista a playlist das mansões
país que a gente já visitou e fale pra gente qual que vocês mais gostam. Exatamente, boa ideia. Tem várias. E essa aqui também tá me dando uma lembrada do jardim de Stourhead que a gente foi. Talvez por causa desse templo greco-romano aqui atrás da Que gente. é a casa onde foi filmado Orgulho e Preconceito. O filme, tá vendo? Outra locação de Outra filme. locação de filme, é. E esse jardim desta mansão maravilhosa foi feito pelo Capability Brown. Nós já comentamos sobre ele aqui no canal. Ele era, na época, um paisagista que era contratado apenas por pessoas que tinham muito dinheiro, da aristocracia da época, a realeza. Então, quem contratava os serviços do Capability Brown eram pessoas realmente que podiam pagar e que queriam investir no jardim das suas mansões. Então é por isso que esse jardim é belíssimo, gente. Um dos mais bonitos que eu já visitei aqui pela Inglaterra. E eu contei lá dentro que o papel chinês era de riqueza. Tudo aqui nesta casa é sinônimo de riqueza, ou seja, tudo em casa de milionário da época. Eles queriam o quê? Impressionar, dizer eu tenho mais dinheiro que você, porque eu tenho papel de parede exclusivo, eu tenho jardim feito pelo Capability Brown. Então tudo era status, entendeu? E o povo naquela época, como até hoje em dia, né, gente, gosta de se mostrar. Mas a gente sabe que vocês não estão muito interessados na história da casa, né, gente? Deixa isso pra lá. O que vocês querem realmente saber é o quê? É sobre Bridgerton. Sim, aqui é um cenário de Bridgerton. Mas só voltando um pouquinho na história, por que que esta casa tem uma orangery, um laranjal? Porque, claro, era sinal de status, sinal de riqueza. Porque no inverno, se você tem laranjas, um laranjal na sua casa, frutas cítricas em geral, é sinal de que você é rico, de que você tem posses. E dentro da sua casa você tem uma estufa que comporta a criação dessas frutas. Nossa, isso naquela época era sinal de carimbo do rico. E a gente já comentou sobre isso no nosso vídeo de Dresden, que a gente vai também deixar aqui para vocês assistirem, que o rei Augusto, o Forte, que de forte não tinha nada, tinha um laranjal no palácio dele. E este laranjal aqui atrás da gente foi cenário de Bridgerton, pelo menos nas nossas pesquisas que a gente fez, é um cenário muito frequente. E esse laranjal foi cenário do filme do Downton Abbey. Aqui aconteceu a festa e era localizado no sul da França. Então o sul da França, em Downton Abbey, é aqui no interior da Inglaterra. É, né, gente? Imagina, né? Vamos reduzir os custos, né? Levar o cenário, os atores, todo mundo lá pro sul da França para gravar uma cena. Não dá, né? A gente faz por aqui mesmo. E nas nossas pesquisas, esse laranjal, essa casa, né, laranjal, é o ícone de Bridgerton. Se você assistiu, comenta aqui embaixo, diz se é verdade ou se não é. Acho que apareceu na temporada número 2 e 3. E de acordo com o nosso amigo Google, é a residência da família Fuller, esse laranjal, no seriado de Bridgerton. E em Downton Abbey era a Riviera Francesa. Até que faz sentido, né? Porque a casa, ela é no estilo francês, então tá no elemento, tá na paleta. Pronto, tá aí. Bridgerton pra vocês vivem pedindo pra gente. Tá aí, ícone. E assim, essa casa não tem muita história, não tem conexão com a realeza. A única conexão que tem é que o rei Eduardo IV deu a propriedade aqui para eles. A propriedade não, deu o título para eles, então eles se transformaram numa família importante, que até então era só uma família rica. Mas depois, com o título, ficou um pouco mais importante. Mas é
muito bonita. É uma casa, uma mansão, né, mais compacta, ela não é tão grande. Eu, particularmente, prefiro essas casinhas menores, Mais minhonzinhas, mais aconchegante. aconchegantes. Dá uma sensação, assim, de casa. Como a gente sempre comenta, a parte que eles deixam você visitar é uma parte muito pequena, porque a parte de cima ela é toda transformada em escritório, então os funcionários que trabalham aqui na propriedade, eles utilizam a parte de cima como escritório, né? Porque eu sei que vocês vão perguntar: Ai, mas não mostrou muito da casa. gente, é por isso, é porque o que a gente tem acesso é o que a gente filmou para vocês. Então, tudo que a gente teve acesso desta casa, desta mansão, está no vídeo, nós filmamos. O resto é porque a gente não teve acesso. E a gente teve permissão para gravar, então É, saímos essa pode gravando. gravar, é. E claro que essa mansão aqui ganhou notoriedade porque Pelos filmes, pelas séries, né? E a que vocês mais conhecem, que mais pedem aqui no canal é Bridgerton. Downton Abbey também foi filmada aqui, obviamente, mas Downton Abbey foi o filme A Nova Era de 2022. Me conta aí se você viu o filme. E esta mansão aqui, Rassay Park, ela representa a Aubrey Hall no seriado da Bridgerton. E muitos de vocês vão falar: Ah, mas não, ela foi gravada em outros lugares. gente, esse povo de produção, eles usam as locações como um verdadeiro quebra-cabeças. Eles vão filmando em diferentes locais. Então, aqui em Rassay Park, eles utilizaram dentro da casa, eles utilizaram aquela escadaria que a gente filmou para vocês. Foi a temporada 2 e a temporada 3, principalmente, e usaram ali o jardim, a Orangery. Foi ali que eles usaram. E outros lugares também. A gente tem sempre que fazer esse disclaimer, porque quando a gente filma mansões, aqui foi filmado Downton Abbey, e aqui foi filmado Bridgerton, dando exemplos de locações de filme. A gente tem sempre comentários. Não, Downton Abbey foi filmado em Highclere. A gente sempre tem que comentar aqui, porque tem sempre um que vem falar nos comentários, né, que tem absoluta certeza que trabalharam nas produções dos filmes, tem absoluta certeza que só foi filmada em Highclere. Sim, Highclere é a casa principal de Downton Abbey, é a casa da família. Mas aqui na Inglaterra, eles usam várias locações e usam, como a minha irmã falou, como um quebra-cabeças. Então, eles filmam uma cena numa escadaria que fica na casa tal, uma cena de um jantar que eles vão na casa que são convidados para um jantar, filmam numa outra casa tal. Então, tudo se torna locação. Então, quando a gente fala, foi locação de Downton Abbey, por isso, porque uma cena foi filmada lá, outra cena foi filmada em outra casa, em outra mansão. E isso que atrai todo mundo a conhecer a tal da mansão, a tal da casa onde foi filmado o seriado. Então, as pessoas aqui na Inglaterra ficam nessa peregrinação de mansões. Porque aqui foi filmada uma cena de Downton Abbey. Aqui foi filmada uma cena do The Crown. Então, quando a gente fala, não venha colocar comentáriozinhos dizendo, não, foi só lá no Highclere. Gente, a gente não vai nem responder mais, tá? Chega, me recuso a perder meu tempo com isso. E a gente já mostrou várias mansões, como foi o caso de Basingstoke Park, que foi utilizado para vários filmes. E aqui, todo mundo tá aqui pela Bridgerton. Ninguém tá aqui pela história da família, não, tá? E nem saber na família The Grey. Mas a gente conta como um bônus, porque é interessante saber o porquê da mansão, né? Antes de Bridgerton, ela já tinha uma história. E essa casa foi uma bela surpresa, porque eu estava pensando, vai ser mais do mesmo. Não, muito bonita. E o melhor, ela ainda não é muito divulgada. É considerada uma das propriedades mais bonitas da Inglaterra, e percebe-se por quê? E é muito desconhecida, muita gente ainda não sabe. Então, gente, corre pra cá, porque, tá vazio e é ótimo passear assim. É ótimo, não tem quase ninguém, gente. Praticamente fechamos o lugar pra vocês. E pra quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 19 anos e aqui neste canal nós contamos histórias dos lugares da Inglaterra, do Reino Unido pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve neste canal agora!
Comente aí nos comentários, vamos gerar uma polêmica. O que você acha da taxa de herança? Será que vale a pena acabar com o legado de uma família ou não? O que vocês acham? E dando uma explicação, como essa família, a família Grey, que era muito rica, que tinha tudo e perdeu tudo. Na verdade, não é que a família perdeu tudo, ela perdeu a propriedade, ela perdeu a mansão, porque os custos foram ficando muito altos. A manutenção de uma propriedade como esta é muito caro. Eu sei porque eu tenho uma, tá de sacanagem. Imagina. E também porque as taxas, os impostos foram aumentando e principalmente a taxa de herança. Se você herdasse uma propriedade como essa, você pagava absurdas taxas, impostos para o governo e eles estavam começando a ficar endividados, porque eles adquiriam, eles herdavam a propriedade, mas eles não tinham como pagar essas dívidas, esses impostos. Exatamente. Então, por isso eles foram leiloando, foram literalmente dividindo as terras e vendendo pedaço. Alguns vão concordar, dizendo que isso faz parte, outros não, mas infelizmente, no final das contas, a família perdeu a propriedade e hoje está aí com o governo, né, com a instituição English Heritage e está aberta ao público. O público pode vir aqui. Mediante pagamento. Mediante pagamento, não é de graça. O governo não abriu a porta de graça para você entrar, não. Exatamente. Então, né, o que vocês acham? O que vocês acreditam sobre esse assunto? Tem que taxar mesmo e os aristocratas perderem tudo ou não? É justo ou não é justo? É justo ou não é justo? Exatamente. Polêmico, polêmico. E por isso que você tem várias mansões aí jogadas às traças. E até o próprio governo, até essas instituições, nem elas conseguem manter a propriedade. Por isso que tem algumas caindo aos pedaços, que é uma pena. Mas talvez aqui com o nosso trabalho a gente está ajudando a eles manter. Está dando uma forcinha. Está dando uma forcinha, né? Mas conta aí nos comentários o que vocês acham, se vocês já tinham ouvido falar dessa mansão, dessa família Grey. Para quem assiste o seriado The Bridgerton, já sabia. E se você gosta desse tipo de vídeo, nós vamos deixar a nossa playlist de palácios e mansões aqui pela Inglaterra e Reino Unido. E até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh. My best friend got sent